Então, quem está assistindo a gravação, seja bem-vindo à Hyper Academy. A aula de hoje é sobre metodologias de criatividade para usar e desenvolver inovação dentro de empresas. Vou falar sobre duas grandes metodologias usadas por algumas das maiores empresas do mundo, que é o método Scamper e o pensamento inventivo sistemático, SIT, Systematic Inventive Thinking. Beleza? Então, vamos começar hoje aqui com um teste de criatividade. Ó. Vou dar 1 minuto para vocês, vou marcar aqui. Quem quiser, que não tiver impresso, não tem problema. Você pode desenhar os círculos no papel, tá? Desenha mais ou menos nesse formato aí, beleza? E vou dar 1 minuto para vocês fazerem o seguinte exercício. Eu quero que vocês desenhem livremente nos círculos quando você quiser. 1 minuto, valendo. Pode desenhar livremente o que vocês acharem que devem desenhar ou quanto vocês acharem que devem fazer. Fiquem à vontade. Então, vamos lá, parando. Espero que vocês tenham desenhado. Se alguém quiser mostrar o desenho na câmera, pode ligar aí. Eu não sei se eu vou conseguir ver de todo mundo, mas podem ligar, tá? Ih, agora fechei. Agora que eu não consigo mais ver ninguém. Tá. Então, se alguém quiser mostrar na câmera, ligar a câmera aí para mostrar. E eu vou explicar qual que é o objetivo desse teste. Ó, provavelmente alguns de vocês fizeram desenhos parecidos com esses aqui. Tá? Então, isso aqui é um caso real, eu só omiti os nomes, mas são casos reais de exercícios que eu já fiz em treinamentos a empresas. Tem, por exemplo, a Bia, que desenhou todos esses sorrisos. A Bia, a gente diria que é uma pessoa que tem uma fluência em criatividade, porque ela consegue, ela é uma pessoa que ela prefere trocar qualidade por quantidade. Então ela pensa com uma mentalidade de fazer o máximo possível, ela ocupou todos os círculozinhos. Já o José é uma pessoa que tem flexibilidade, tá? Então ele tem flexibilidade porque ele tentou pegar tipos diferentes de desenho. Fez um sorriso, fez um pneu, fez uma bola de boliche e pegou tipos diferentes. Tá? A Ana já é uma pessoa... Oi, Carla, boa noite. A Ana é uma pessoa que tem elaboração, que ela pensa em tipos diferentes, mas ela não pensa necessariamente, ela não tem uma criatividade de extrapolar o pensamento. Tá? O Marco é uma pessoa que tem originalidade. Ele conseguiu pensar literalmente fora do círculo ali e pensou ali numa bomba, pensou num balão, pensou num óculos. Ele não se limitou ao círculo. Tá? A Maria também é uma pessoa que tem uma flexibilidade, uma originalidade grande. E tem o Paulo, que é quem não pensou em usar o círculo para fazer desenho. Uma pessoa que talvez não seja tão criativo. Ele não pensou ali que deveria usar o círculo. Ele não entendeu que os círculos estão ali por um propósito. Tá? Então, vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco, à medida que eu for evoluindo. Mas vocês podem ver mais ou menos o perfil de vocês. Vocês são pessoas que priorizam
quantidade ou qualidade? São pessoas que tentam diversificar as ideias ou são pessoas que, dentro da mesma ideia, tentam pensar em coisas diferentes, só que dentro do mesmo tema? Ou são pessoas que tentam fazer mais algo à perfeição, tipo a Maria, que tenta fazer um negócio básico, mas evoluir o que seria o básico que a Bia fez, por exemplo. Tá? Vocês conseguem ver o perfil de vocês. É óbvio que o teste é muito mais longo do que isso, são várias questões, mas eu quis trazer aqui só para vocês analisarem mais ou menos quem que vocês são em termos de criatividade e vai ficar mais claro para vocês seguindo aqui, tá? Então, eu quero trazer hoje duas metodologias para desenvolver criatividade, para vocês terem mais ideias e gerarem mais produtos, mais serviços ou mais inovação dentro da empresa onde vocês trabalham, que são a metodologia Scamper e a metodologia SIT, que é a Deise perguntou, Systematic Inventive Thinking, pensamento inventivo sistemático. Mais para frente, a gente vai voltar nisso. Vamos começar aqui pela metodologia Scamper. A metodologia Scamper é um acrônimo para substituir, combinar, adaptar, modificar, pôr para os outros usos, eliminar e rearranjar. E como que a gente desenvolve a metodologia? Essa metodologia, por exemplo, ela é muito utilizada em empresas como a 3M. A 3M, que talvez seja uma das empresas que mais gera patentes no mundo, eles usam o Scamper para gerar suas inovações, para gerar seus produtos. E vocês vão ver que as duas metodologias, né? A 3M usa as duas metodologias. Vocês vão ver que muitos dos produtos que vocês conhecem hoje foram gerados por essa metodologia, tá? Então, o primeiro passo da Scamper é substituir. Vocês estão conseguindo ver a tela bem? Porque eu estou com algumas coisas aqui na tela, não sei se está aparecendo. Eu estou com a minha imagem aqui e eu estou com um chat também. Então, se tiver alguma coisa preta na tela, vocês me avisam. Como que funciona o substituir do Scamper? Deixa eu pôr o microfone aqui para ficar melhor a minha voz. O substituir, a metodologia toda consiste em fazer algumas perguntas, tá? Então, para substituir, você tem algumas perguntas como: eu posso substituir ou alterar qualquer uma dessas peças? Eu posso substituir alguém que esteja envolvido com o produto? Tá mudo? Alô, alô? Testando? Tá. Aqui eu troquei aqui um microfone, deve ter dado um curto-circuito no cabo. Eu posso substituir alguém envolvido com um produto ou com um serviço? As regras podem ser alteradas. Óbvio que aqui a gente não está falando sobre alterar a lei, né? Não está fazendo nada ilegal. Mas pode ser que existam algumas regras. Por exemplo, você está num jogo, você trabalha para uma empresa que vende jogos. As regras do jogo são... Será que necessariamente essas regras fazem sentido? Bom, algumas pessoas estão falando que está mudo. Outras estão falando que está normal. Então, não sei quem... Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Tá. Então, quem está no mudo provavelmente está com algum problema de som no computador. Deixa eu escrever aqui, porque não vai me ouvir, né? Beleza? Então, não estamos falando... E muitas vezes isso acontece com muita frequência. A gente pensa... É aquilo que a gente fala de crença limitante. A gente olha para uma situação... E na metodologia do ST isso vai ficar muito mais claro. A gente olha para uma situação e muitas vezes a gente não pensa que a gente pode alterar uma coisa ou outra. A regra na empresa é essa, mas será que essa regra faz sentido? Será que não está na hora de mudar? Novamente, não estou falando de ilegalidade, mas muitas vezes as regras podem e devem ser alteradas. Tá? Então, eu posso usar outros ingredientes ou materiais
eu posso mudar a cor, a textura, o som, o cheiro, o gosto. Eu posso substituir uma parte da outra. Eu posso mudar a emoção, a atitude em relação ao produto ou serviço. Então, tudo isso, lembrando que tudo isso vai estar num... Eu vou compartilhar a apresentação com vocês depois na Hyper Academy. Então, a metodologia substituir consiste em fazer algumas perguntas de forma que a gente possa substituir, seja um produto, seja uma emoção, seja uma cor, seja uma regra, qualquer coisa que a gente possa substituir no nosso produto ou no nosso serviço, de forma a criar uma coisa nova. Um exemplo disso é a... Vou trazer um exemplo da 3M. Tradicionalmente, as paredes eram feitas com tinta, né? A gente pintava as paredes. E aí a 3M pensou, será que eu posso substituir a tinta da parede? O que eu vou fazer com uma parede que não tem tinta? Eu sou uma empresa que vende adesivos. O que eu posso fazer com uma parede que não tem tinta? Eu posso criar o papel de parede. E foi assim que surgiu o papel de parede. Na Coca-Cola também, por exemplo. A Coca-Cola é um produto que está em praticamente todos os países do mundo. Só que existem países que, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso açúcar é um açúcar de cana. Mas lá na Rússia não se planta cana. Lá na Rússia, açúcar de cana é caro. Eles têm que usar açúcar de beterraba. Então, pensa na Coca-Cola que vai sair num país, Estados Unidos, que é açúcar de cana, e ele vai exportar, vai criar uma fábrica na Rússia que não tem açúcar de cana. Vamos olhar os ingredientes da nossa Coca-Cola, do nosso refrigerante. Será que a gente pode substituir esse ingrediente por outro? Qual que é o substituto do açúcar de cana? Ah, o açúcar de cana você pode substituir por açúcar de beterraba ou qualquer outro tipo de açúcar. Então, muitas vezes, no caso da Coca-Cola, você tem que trocar ingredientes. Ou você tem que trocar a cor. De repente, você entra num país em que a cor do seu produto vai competir com outro produto, ou a textura, o som, alguma coisa que não se encaixa com o público consumidor. Então, você precisa substituir. Beleza? Então, talvez substituir seja uma das técnicas, dentro da metodologia Scamper, substituir talvez seja uma das técnicas mais usadas. A gente tem outra, que é combinar. E aí, podemos fazer algumas perguntas, tipo, o que aconteceria se você combinasse esse produto com outro? E se você combinasse propósitos e objetivos? O que você poderia combinar para maximizar os usos desse produto? Como você pode combinar talentos e recursos para criar uma nova abordagem para esse produto? Então, basicamente, a ideia de combinar é você pegar, por exemplo, um produto e combinar com outro produto. Ou você pegar o propósito de um produto, o objetivo de um produto, com o objetivo de outro produto. Tá? Sempre em combinação você pode combinar ali, de repente, e com equipes de trabalho você pode combinar, por exemplo, talentos de pessoas. Ah, tenho uma pessoa que é boa em vender e eu tenho uma pessoa que é boa em executar. Vamos combinar aqui essas duas pessoas, criar uma equipe, uma vende, a outra executa. Tá? Vamos pegar alguns exemplos. A cadeira de rodas. Você tem uma cadeira, tradicionalmente a cadeira sempre foi feita ali com madeira, bonitinha e tal. Só que criou-se uma necessidade de cadeiras precisarem se locomover. Se está ali num escritório, você precisa ter uma mobilidade da cadeira. O que a gente pode combinar para uma cadeira se locomover? A gente pode combinar, pegar a cadeira, a tradicional cadeira, e combinar com alguma coisa que faça coisas se locomoverem, rodas. Você pode adicionar rodas na cadeira. A Coca-Cola, por exemplo, como que a gente faz para criar um novo refrigerante sem precisar alterar a tradicionalidade do que a gente já tem hoje? A gente pode combinar a Coca-Cola com algum sabor. Pode colocar sabor laranja, sabor limão, que durante um tempo aqui no Brasil vendeu bastante, a Coca de laranja e a Coca de limão. Ela simplesmente combinou a Coca que já existia com outros sabores,
Você tem ali já a essência da Fanta, que é de laranja, a essência do Sprite, que é de limão. Você consegue combinar com a Coca e transformar num refrigerante ligeiramente diferente, mas com a mesma essência. E aí você tem o A de adaptar. Quais as partes de um produto existente eu poderia adaptar para resolver o meu problema? Com que solução histórica eu poderia aprender? Será que teve alguma coisa na minha história de erros ou na história dos clientes? E isso envolve muito fazer entrevistas com clientes, né? Entender ali. E quem quiser, eu tenho um livro muito bom sobre entrevistas, como fazer entrevistas e pesquisas com clientes. Vale a pena esse e-book. Quem quiser depois me procura. Qual a solução que eu poderia imitar? Eu pus quem, mas é qual? Qual solução eu poderia imitar? Então, muitas vezes, a pessoa... E criatividade não é sobre ter ideias originais. Não é necessariamente sobre ter ideias originais. Criatividade é sobre você resolver problemas. Então, muitas vezes o problema, e na maioria das vezes o problema que você tem hoje, alguém já teve e alguém já solucionou. Então, se você tem um problema hoje, mais inteligente do que você pensar numa solução e possivelmente errar essa solução, ter que pensar em outra solução, é você ver quem já teve uma solução dessas e você pode imitar a solução. Quais outras ideias eu poderia incorporar na minha solução? Quais processos eu poderia adaptar à minha ideia? Quais as ideias fora do meu setor eu poderia incorporar? Novamente é isso. Às vezes você está num setor de uma coisa, sei lá, você está num setor de alimentação, de varejo. Às vezes a ideia para o seu problema está num setor de têxtil ou está num setor de tecnologia. E esse que é o bacana da HyperXP, é que a gente visita empresas de vários setores e nossos participantes são de vários setores. E você vê ali que muitos dos problemas são comuns. Não são problemas setoriais, são problemas que outros setores enfrentam que a gente pode imitar as situações e usar. Então, novamente, caso da 3M. Então, você tem uma empresa que produz um adesivo. Tem empresa que produz adesivos. Só que você precisa adaptar ali um adesivo para alguma... um adesivo para que você possa colar coisa na parede sem tirar a tinta. É fita crepe. Ou um adesivo que você precise fazer uma cola um pouco mais forte que fita crepe, só que colhe coisas mais pontuais, tipo papel, tipo plástico, é o Durex. Ou uma cola mais resistente, que aí você pode usar até para barco, você pode usar... A silver tape você usa para muitas coisas. Ou você tem a cola dupla face, que você precisa colar coisas, uma coisa na outra. Tem a fita dupla face. Então, a partir de uma fita, você vai adaptando o seu produto em outros produtos a partir de um produto original. Sempre pensando o que eu posso adaptar para resolver o meu problema. Tudo isso é fita, mas você está adaptando para criar produtos diferentes. E, novamente, a Coca-Cola, vocês vão ver que eu vou usar bastante exemplos da Coca-Cola. A Coca-Cola pensa num show. Você vai vender Coca-Cola num Rock in Rio, que não pode vender latinha, que não pode vender garrafa plástica. Como que você pode adaptar o seu produto para essa situação? Eu posso usar um copo, posso colocar a Coca num copo em vez de vender uma latinha de Coca. Então, sempre pensando como adaptar processos, ideias ao meu produto, serviço original. Então, vamos lá. Modificar o M dos Camper, modificar, maximizar ou minimizar. Como que eu posso tornar as minhas ideias maiores ou menores, ou mais finas, ou mais grossas, ou mais fortes, ou mais leves? Gente, tudo isso são técnicas que vocês podem usar em qualquer tipo de coisa. Se vocês tiverem algum exemplo aí e quiserem fazer um exercício, a gente faz. Quem tiver exemplo ou quem tiver dúvida, pode ir tirando aí. A gente pode ter ideias juntos de como desenvolver algum negócio a partir de um produto ou um serviço.
Então, como que eu posso tornar minhas ideias maiores ou menores, mais finas, mais grossas, mais fortes, mais leves? Como que eu posso mudar a forma de uma maneira única? Eu posso fazer a minha ideia muito exagerada? Será que eu posso deixar meu produto muito caro? O que eu faço com um produto muito caro? Ou o que eu faço com um produto de graça, por exemplo? Pensa no caso da pizza. Vamos extrapolar a pizza. Vamos pensar o que a gente pode criar dentro de uma pizza para criar um produto diferente. Vamos pensar na borda da pizza, então. Será que a gente pode deixar a borda mais grossa? Pô, mas borda grossa na pizza é ruim, fica maçudo. O que a gente pode fazer com uma borda mais grossa? A gente pode colocar coisa dentro da borda, então. Pode colocar recheio. E assim que surgiu. Óbvio que muitas dessas técnicas e as metodologias em si foram aplicadas por pessoas de forma intuitiva. Quem criou a borda recheada, que é um assassinato à pizza, quem criou, obviamente, não estava usando a metodologia Scamper para isso, mas usou intuitivamente. Então, o bacana da metodologia é que ele transforma tudo que já foi feito de forma intuitiva em padrões. Ele padroniza o que as pessoas, ao longo da história, desenvolveram de forma intuitiva. Novamente, no caso da pizza ali, a pessoa pensou, pô, e se eu deixar a borda mais grossa? Pensou intuitivamente, se eu deixar a borda mais grossa, vou colocar um negócio dentro da borda, tá? E a Coca-Cola. Pô, eu tenho que vender Coca-Cola em mercados diferentes. Quem não sabe, cada produto desse da Coca-Cola... Não sei se o Adriano da Fenza tá aí, mas tem gente da Coca-Cola aqui que tá na Hyper Academy com a gente. E quem não sabe, a Coca-Cola, cada produto desses é uma área diferente. É um marketing totalmente diferente, uma equipe diferente que cuida de cada produto desse. Só que basicamente o que a Coca-Cola fez foi: o que acontece se eu tornar a minha ideia maior, minha Coca maior? E aí surgiu a Coca de 2 litros, hoje tem de 3 litros. E a minha ideia é menor. Aí tem a coquinha ali de R$ 1, que você vende para quem quer um negócio rápido ali numa banca de jornal. Para tornar a minha coca mais resistente, mais forte. E aí tem a coca de alumínio. Então, são formas de você transformar um produto em vários produtos que vão atender necessidades diferentes. O cara que quer comprar coquinha de R$ 1 na banca não é o mesmo cara que quer comprar uma coca de R$ 3 no mercado, de 3 litros no mercado. O cara de 3 litros ele vai fazer uma festa. O cara da coquinha de R$ 1, ele quer tomar um negócio rápido ali, de repente não quer tomar muita coca, quer tomar uma quantidade pontual de coca. Então, P do Scamper, por para outros usos. Pessoal, tá dando para entender? Tá muito rápido, muito devagar, tá muito, como se diz, muito óbvio. Então, se vocês tiverem dúvida, manda ver, tá? Scamper, por para outros usos. Muitas vezes a gente pode usar alguma coisa para fazer outra coisa totalmente inimaginável. Então pensa, para que se alguém tiver algum exemplo que queira usar, manda ver. Manda ver que a gente faz aqui, quem sabe faz ao vivo. Eu normalmente faço esse treinamento dentro de empresas e eu tenho um curso online, Criatividade para Inovação. E a gente faz ao vivo, obviamente. A gente pega exemplos e faz ao vivo. É bem bacana. A gente cria coisas totalmente diferentes. Perpor para outros usos. Para que mais minha ideia pode ser usada? Pode ser usada por clientes que não são aqueles que quem se destinava originalmente. Pensa numa fralda. Se tem fralda para bebê, se tem fralda para idoso. São clientes que não são... Você criou uma fralda para bebê. Será que eu posso usar para quem não era originalmente? Posso usar para idoso. Existem outros usos possíveis? Essa história é bacana. Se não me engano, também é da 3M. Se não me engano, também é da 3M. Um engenheiro de uma empresa automobilística uma vez foi visitar a 3M e viu na 3M esse braço, esse gesso. Tinha um funcionário da 3M que estava com um gesso
E a 3M desenvolveu esse gesso que pode molhar. Não sei se alguém já quebrou braço ou quebrou, sei lá, qualquer coisa, pôs gesso, sabe que não pode tomar banho, né? O gesso da 3M ele pode molhar, tá? Então, um executivo de uma indústria automobilística foi visitar a 3M e viu esse gesso. Pô, que bacana, gesso resistente, flexível, não pode molhar e tal. Como será? Será que eu posso aplicar para outras coisas? E aí esse executivo tinha uma empresa, ele trabalhava na empresa automobilística, e ele viu que os cabos no robô montador de carros, os cabos eram frágeis. E ele gastava muito em reposição de cabo. E aí ele pensou em usar o gesso da 3M para fazer como se diz, para encobrir os cabos e deixar os cabos mais resistentes. Ele pôs um gesso que foi feito para gente com braço quebrado para a indústria automobilística, outro uso totalmente diferente. Mesma coisa com a Coca-Cola. A própria Coca-Cola não era refrigerante, não nasceu como refrigerante. A Coca-Cola nasceu como xarope, era remédio. A Coca-Cola era remédio. E aí as pessoas, as mães davam para os filhos, vendo que os filhos gostavam desse remédio, né? Quem que gosta de remédio? Só Coca-Cola mesmo. E aí as pessoas pensam, porra, se eu tenho uma Coca-Cola que as pessoas estão tomando como se fosse bebida, vamos transformar isso num refrigerante. E aí surgiu a Coca-Cola como refrigerante. Originalmente era remédio. E aí, hoje as pessoas tomam ali a Coca em refeições, né? O que antes era remédio, hoje é uma bebida para tomar aí em família, entre refeições. Vamos lá para o eliminar de Scamper. Como que eu posso simplificar? Eliminar é outra técnica que é muito usada. Normalmente a mais básica é substituir ou eliminar. Como que eu posso simplificar a minha ideia? E vocês vão ver que tem um parecido também no SIT, tem um parecido com eliminar também, que é muito bacana. Tem vários exemplos interessantes. Como que eu posso simplificar a minha ideia? Que partes eu posso remover sem alterar a função ou o benefício da ideia? As regras que eu opero podem ser eliminadas? Novamente, não estou falando de coisas ilegais, estou falando sobre regras. De repente, tem uma regra, tipo, pensa numa empresa que tem a regra de todo mundo ter que vir de calça. Será que eu posso eliminar essa regra? Faz sentido? Faz sentido. Hoje você tem as startups que tem gente que vai de bermuda, né? E aí, teoricamente, aumenta a produtividade porque o cara está trabalhando mais confortável ali. Quais os recursos eu posso eliminar enquanto ainda entrego o benefício? Quero entregar o mesmo benefício com esse produto, só que eu quero eliminar alguns recursos. Pensa num prego, num martelo. Que eu posso... Você quer pregar um quadro na parede. Você precisa de um prego, você precisa de um martelo. Será que eu consigo eliminar o prego desse processo para pregar um quadro na parede? O que vocês acham? Consigo eliminar um prego para pegar um quadro na parede? Normalmente, naturalmente, a pessoa diria que não. Não posso. É o que a Patrícia falou. A 3M desenvolveu. É que eu não pus aqui, né? Era para ter o adesivinho da. A 3M desenvolveu, foi assim que a 3M desenvolveu o adesivo para parede. Você coloca o adesivo, tipo, esses aqui estão com adesivo, esses quadros aqui estão adesivados, não estão pregados. E a Coca-Cola, o que eu posso fazer com uma Coca-Cola sem açúcar? Eu posso criar uma Coca Zero. Posso eliminar o açúcar, coloco o zero ali, vendo uma Coca-Cola sem açúcar. Então, eliminar é muito bom. E eu vou falar sobre mais exemplos de eliminar mais para frente, que é bem, bem interessante essa técnica. E por último, rearranjar. Eu posso trocar os componentes que compõem a ideia? Existem outros padrões ou outros layouts que eu possa usar? Eu deveria girar? Posso girar meu produto? Colocar de cabeça para baixo? O rearranjar talvez seja o mais doido. Porque envolve você fazer coisas que você nunca pensaria em fazer normalmente. Tipo, cabeça para baixo, inverter a ordem. Quem trabalha muito com isso é designer.
vai fazer um logo, eu posso colocar de cabeça para baixo, inverter, girar. E se eu inverter o processo de trás para frente? Vou falar sobre isso. E se eu fizer exatamente o oposto do que eu pretendia? Então, uma das coisas que foi desenvolvida com o Rearranjar foi o suco em pó. Qual que é o padrão? É você pegar uma caixa de suco e colocar ali. Ou você espremer uma laranja e colocar e fazer um suco de laranja. Será que eu consigo inverter esse padrão? Será que eu consigo trocar as componentes? E aí surgiu o suco em pó, que é você tirar a água do seu suco, desidratar e deixar um pozinho. E aí você vende um pozinho que, em vez de você já colocar um suco com água, você coloca a água com o pozinho, mistura e faz seu suco. E pensando nisso também, não sei se vocês conhecem a história daqueles bolos em pó, aquele bolinho que você compra uma caixinha de pó no supermercado, tipo Dr. Oetker, tem as outras marcas, você compra a caixinha de pó, você só mistura ali com leite e põe no forno, já está tudo pronto, só precisa colocar o leite. E se não me engano, precisa colocar ovo. Você precisa colocar ovo também. Só que pensa o seguinte, o leite, ele tem como ser desidratado, tem como transformar o leite em pó. O ovo, ele também tem como ser desidratado, você tem como fazer o ovo em pó. Por que não desidratar tudo e só basta colocar água aí no forno? Por que você tem que adicionar o leite e o ovo? Porque eles viram que eles fizeram um teste, não lembro qual empresa foi, eu tenho que pesquisar essa empresa. Mas eles fizeram um teste e viram que os consumidores, quando eles só precisavam colocar água, que era muito simples, só precisava colocar água e colocar no forno, eles não compravam, porque eles não sentiam que eles estavam trabalhando para aquilo. E aí eles pensaram, pô, vamos deixar então o consumidor achar que ele está criando o bolo, e aí ele adiciona leite e ovo. E aí foi assim que surgiu. Porque você não precisa colocar leite e ovo, mas as pessoas acham que elas estão fazendo ali e fica o mesmo gosto do que se você colocasse só água e colocando leite e ovo. Só que as pessoas acham que elas estão fazendo, acham que elas falam, pô, esse é o bolo que eu fiz, eu que fiz esse bolo. E aí elas compram mais. Bem interessante essa história. E com a Coca-Cola também. É logística reversa da Coca-Cola. Normalmente o processo de logística da Coca-Cola é a Coca sair da empresa, da indústria, e pro revendedor, ali, pro varejista e pro cliente final. Só que, como que a gente pode fazer para diminuir nosso custo de embalagem? A gente pode trazer a embalagem do cliente final de volta para a indústria. Bom para o meio ambiente, bom para a Coca-Cola que economiza com embalagem. E foi assim que surgiu a logística reversa. O que acontece se eu inverter o meu processo de trás para frente? É isso, Coca-Cola. Então vamos dar uma agilizada aqui que eu estou falando muito exemplo, tá bem longo. Gente, tendo dúvida, manda ver aí, tá? Então vou falar agora sobre o pensamento inventivo sistemático, que é o SIT. Essa história é interessante do Paul McCartney, que uma vez perguntaram para ele, o Paul McCartney foi o recordista do Guinness em discos de ouro, né? Foi o cara que mais vendeu discos de ouro, o cara que mais compôs músicas, sei lá, de discos de ouro. Uma vez perguntaram, pô, como que você consegue compor tanta música, cara? Onde vem essa criatividade? E ele fala, porra, por mais que eu deteste dizer, era tudo um padrão. O John Lennon me vinha com uma estrofe, me vinha com um verso, e eu criava o resto da música. E se você analisar, muitas das obras artísticas de grande sucesso foram padrões. As músicas do Paul McCartney são padrões. Os livros do Dan Brown, quem já leu um livro do Dan Brown, sabe que todos os livros são iguais, só muda o nome do personagem e o contexto. Mas o roteiro, os problemas são iguais, a estrutura é igual. Os filmes do Tarantino também são muito parecidos. São padrões. Os quadros de Romero Brito não precisa nem dizer, né? São todos iguais, literalmente. Então, os padrões canalizam nossa criatividade. Então, em vez da gente querer
desenvolver coisas novas, a gente querer pensar, a gente vai muito com aquela mentalidade de pensar fora da caixa. Às vezes, nossa solução está dentro da caixa. Você não precisa pensar fora da caixa. A solução está dentro da caixa. É só você desenvolver padrões de coisas que deram certo e replicar para criar coisas novas. E foi assim que surgiu o pensamento inventivo sistemático, que ele divide 5 padrões para a criatividade: a subtração, divisão, multiplicação, unificação de tarefas e dependência de atributos. E antes de falar desses padrões, vou trazer alguns conceitos que são importantes. Primeiro é do mundo próximo. Muitas vezes, aí eu volto para essa situação da pensar fora da caixa. A gente quer pensar fora da caixa. A gente quer pensar em coisas que estão lá distantes da gente. Mas a solução está no mundo próximo. A solução está naquilo que nos cerca. Então, muitas vezes, a nossa solução está na nossa área de trabalho. Está aqui perto da gente, a gente só precisa ver. A gente não pode pensar em coisas que estão fora do nosso alcance. Outro conceito importante é função segue a forma. A nossa tendência é pensar o seguinte: a gente tem um problema hoje. Como que a gente faz para solucionar esse problema? Só que vocês vão ver que a maioria das inovações desenvolvidas no mundo foram feitas através da função segue a forma. A pessoa tem a solução. Que tipo de problema eu posso resolver com essa solução? A gente vai ver muitos exemplos sobre isso. Tá? Um exemplo claro é a mamadeira que ela aquece em função da temperatura do líquido. Você descobriu um produto que ele aquece em função da temperatura do líquido. O que eu posso fazer com esse produto? Eu posso usar para criar uma mamadeira para as mães saberem se o líquido está muito quente para o filho. Agora, se eu pensasse, o que eu posso criar para o meu filho saber se está quente ou frio? Para a mãe saber se está quente ou frio? Você nunca pensaria em criar essa mamadeira, porque dificilmente você pensaria em criar um produto para isso. Dado que você já inventou o produto, você consegue pensar na mamadeira. Mesma coisa, e vou trazer outro exemplo. Eu estou trazendo muitos exemplos da 3M, porque eles, a maior empresa que mais inova no mundo. A 3M estava desenvolvendo uma fórmula para uma super cola. E aí, sem querer, uma vez, um pesquisador derrubou numa mesa a super cola e ele deixou um papel em cima dessa mesa. E aí, no dia seguinte, ele foi tirar o papel e ele viu que aquele papel não estava colado. Aí o supervisor dele falou: porra, o que você vai fazer com uma super cola que não cola? A gente precisa de uma super cola, a gente não quer uma cola que não cola. Só que o cara foi criativo e pensou: porra, o que eu posso fazer com uma cola que não cola? E aí ele desenvolveu o post-it. Talvez uma das coisas mais conhecidas do mundo foi desenvolvida por causa de função segue a forma. Tá? Tipo essa enzima. O cara descobriu uma enzima que degrada coisas e aí pode pensar numa solução para reciclagem. Essa enzima degrada a garrafa. Pô, o que eu posso fazer com uma enzima que degrada a garrafa? Vou usar para reciclagem. Agora, se você pensasse, o que eu posso fazer para reciclar a garrafa? Você nunca pensaria em criar uma enzima para isso, né? E, por fim, tudo que eu estou falando hoje é óbvio. Do bom dia ao até logo, tudo que eu falei é óbvio. Só que você precisa ter uma mentalidade excepcional para pensar no óbvio. O óbvio está sempre na nossa frente. Só que muitas vezes a gente não pensa. O que torna o óbvio foi alguém que pensou, alguém que idealizou e transformou aquilo em tão fácil que uma criança de 5 anos consegue entender. Beleza? Então vamos falar da técnica da subtração dentro do pensamento inventivo sistemático. A ideia da subtração é você eliminar um componente essencial de um produto, tá? E quando eu falo componente, é sempre alguma coisa física. Componente é tudo aquilo que você pode tocar. Quando eu falo atributo, é alguma coisa abstrata, tipo cor, textura, tamanho. Componente é físico, você pode tocar. Então, a técnica de subtração é você eliminar um componente essencial de um produto. E para fazer isso, você precisa listar os componentes de um produto. Aí você vai remover um componente e vai sempre se fazer duas questões. Nós devemos fazer isso? E nós podemos fazer isso? Então vamos
pegar um exemplo para ficar mais claro. Bicicleta. Vamos usar a metodologia. Liste todos os componentes internos da bicicleta. Você tem a roda, você tem o pedal, você tem a correia, você tem o banco, você tem o guidão, você tem os cabos, tem o amortecedor. Tudo isso é componente interno de um produto. Próximo passo, vamos remover um componente. Então, a gente tirar as rodas. Vou tirar as rodas da bicicleta. Agora eu quero que vocês me digam, nós podemos fazer isso? Nós podemos tirar as rodas da bicicleta? Podemos. É fácil. Pega uma ferramentazinha, você tira. Agora, será que nós devemos tirar a roda da bicicleta? O que eu posso fazer com uma bicicleta sem roda? Será que faz sentido pensar numa bicicleta que não tenha rodas? Responde aí. Vê se vocês veem algum sentido numa bicicleta sem... Será que tem sentido? Não sei. Você não vai conseguir mais pedalar, né? Será que faz sentido uma bicicleta sem rodas? Então, responda aí. Tô achando vocês muito... O ruim é que tem um delay aqui, né? É até de 1 minuto. É 1 minuto. Eu falo, vocês só respondem 1 minuto depois. Mas será que faz sentido a bicicleta sem rodas? Foi assim que surgiu a bicicleta ergométrica, né? Uma bicicleta sem rodas. Você consegue pedalar sem precisar. Quem tá aqui em Curitiba não precisa pegar frio para pedalar, porque pode pedalar dentro da academia ali. E quem está no Rio não precisa sair, não precisa ser assaltado para pedalar. Você pedala, você tira as rodas, você pedala dentro de casa e foi assim que surgiu a bicicleta ergométrica. O carioca não é assaltado e o curitibano não passa frio. E essa história é interessante, que é a da um grupo de médicos que estavam desenvolvendo uma máquina para anestesia. E, antigamente, todas as máquinas dentro do hospital, dentro de uma sala de cirurgia, elas tinham um monitor. Cada máquina tinha um monitor. E aí, eles estavam com a máquina de anestesia que tinha um monitor. E os caras pensaram, porra, será que eu posso tirar o monitor dessa máquina? Aí, a primeira coisa que um cara do grupo falou foi, porra, isso não tem nem como cogitar, é ilegal, é regra. Tem nem como cogitar, é ilegal porque você precisa a máquina mais importante. Se o cara der merda nessa máquina, o paciente morre. Então você precisa do monitor para ver como está o paciente, você não tem como tirar o monitor. E foi aí que alguém teve a ideia. Vou tirar o monitor, eu consigo encaixar a minha máquina no monitor de outra máquina. Eu não preciso ter 2, 3, 4 monitores. Posso ter um monitor só para todas as máquinas. E aí, inclusive, eu tenho a minha máquina de anestesia, já que eu não tenho monitor, não vai gastar tanta energia, eu posso tirar a bateria reserva e colocar uma bateria reserva para todas as máquinas. Eu deixo a máquina bem mais simples e a máquina... Tchau, Rebeca, boa noite. Eu deixo a máquina bem mais simples e mais transportável, mais eficiente, que gasta menos energia, ela é mais deslocável e o médico só olha um monitor para tudo. É muito mais seguro para o paciente. Foi assim que surgiu essa máquina. O LinkedIn também usou essa técnica para rede social. O LinkedIn foi uma rede social que antes não tinha limite para postagem. Até que eles pensaram, porra, será que faz sentido eu limitar a postagem dos meus usuários? E fez sentido. Tanto faz sentido que em postagens mais curtas, a pessoa ela tem que pensar mais naquilo que ela está escrevendo. E aí ela faz um conteúdo mais avançado porque ela está pensando mais. Tá? Vamos lá para a técnica da divisão. A divisão ela ajuda a quebrar a fixação de um produto. Basicamente, a ideia é você separar os componentes de um produto e rearranjar no novo produto. E aí, mesma coisa, você lista os componentes, divide o produto em um dos seus componentes, e aí tem vários tipos de divisão. Você tem a divisão funcional, por exemplo. Pensa que você quer fazer esqui aquático. Como que você pode fazer um esqui aquático sem precisar de um motorista da lancha, que é um componente? O motorista de uma lancha é um componente para o esqui aquático. Como que eu posso dividir? Como que eu posso esquiar sem o... vamos dividir. Vamos dividir, então, a lancha e vamos dividir o cara que está usando ali, o esquiador.
que eu posso fazer aqui? E foi aí que surgiu esse guidon, esse lá o nome, para o cara da lancha, que ele pode andar de lancha com ele mesmo controla, ele não precisa de um piloto. A lancha responde aos comandos do próprio esquador. É uma divisão funcional. Você tem aqueles botões de elevador, por exemplo, em prédios comerciais, né? Muitos prédios comerciais hoje, em vez de você ter cada elevador com um botão, com um negócio de botões, você põe um só para todo mundo. E aí você digita o andar que você quer ir e ele te diz qual elevador você tem que pegar. E é interessante disso que você faz um negócio muito mais eficiente, né? Você faz um elevador muito mais rápido. Em vez de você pegar um elevador que vai para o primeiro e para o 50º andar, você pega um elevador que vai para andares parecidos e elevador que vai para andares parecidos. É uma divisão funcional. Você tem a divisão física. Obviamente, a divisão física é mais fácil, né? Você tem um notebook, que tem um teclado e uma tela. O que eu posso fazer com um notebook dividido? O que eu posso fazer se eu separar a tela do meu notebook? Posso criar um notebook tablet. E aí você cria um tablet que você pode usar tanto como notebook, com teclado, ou você pode transportar mais facilmente com um tablet. E você tem a divisão através da preservação, que foi o que a Coca-Cola fez. Eu tenho o mesmo produto, só que eu vou dividir em produtos diferentes, preservando a essência do meu produto. E aí eu crio várias Coca-Colas. Tá? Lembrando sempre das perguntas. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Tá? Agora a técnica da multiplicação. A multiplicação consiste em você copiar um elemento que já existe no seu produto, só que usar ele de forma contraintuitiva. E aí, um caso interessante. Não sei se vocês lembram antigamente, quando você ia tirar uma foto, os olhos das pessoas ficavam vermelhos. Por que os olhos das pessoas ficavam vermelhos? Alguém sabe por quê? Você tirava a foto, o olho ficava vermelho. O olho ficava vermelho porque quando você tirava o flash da tua foto, o flash iluminava a tua pupila e dilatava os vasos. Quando a pupila recebe iluminação, ela dilata e os vasos sanguíneos dilatam para você receber mais luz. E aí a câmera captava o vermelho dos vasos. E aí o olho ficava vermelho porque os vasos estavam dilatados. E aí como que resolveram isso? Criaram o flash duplo. Então, não sei se vocês já viram câmera digital ou até no celular, quando você vai tirar uma foto com flash, o flash é duplo. Por quê? Porque primeiro você dispara uma luz do flash, dilata, aí volta, quando estiver voltando, você dispara o outro. E aí você não pega os olhos vermelhos. Aqui, estou pegando aqui para... Não sei se vai dar, vou fazer o teste aqui. O flash está ativado. Vou tirar uma foto aqui. Tá? Vamos ver se aparece o flash. Não. Aqui. Viu? Dois flashes, ó. Primeiro, segundo flash. Porque primeiro dilata e o segundo tira a foto e elimina aí o olho vermelho. Como que eles fizeram isso? É o mesmo flash. O flash é o mesmo. Só que, só que você usou esse produto para fazer outra atividade de forma contra-intuitiva. Tá? Como que é o passo a passo dessa técnica? Listar os componentes, de novo, listar os componentes. Componentes da nossa câmera. A gente tem tela, tem flash, tem a lente da câmera, tem a coisinha de som. Listou os componentes. Aí você faz uma cópia. O que acontece se eu pegar a minha luz de flash e usar de novo essa luz de forma modificada? Quais são os potenciais benefícios de eu fazer isso? Tá? Antigamente, sempre o maior problema da construção civil foi alinhar as construções. Então você imagina os egípcios que há 8.000 anos, e por sinal uma curiosidade, as grandes pirâmides do Egito
a Cleópatra, Cleópatra, né, rainha Cleópatra, que foi rainha do Egito durante o Império Romano, ela está mais perto da descoberta da Lua, do homem pisar na Lua, do que das grandes pirâmides egípcias. As grandes pirâmides são de mais de 5.000 anos. Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo tem as pirâmides. Como que Desculpa, as pirâmides estão há 8.000 anos. 5.000 anos antes de Cristo. Como que os caras, há 8.000 anos, eles faziam um negócio tão preciso, tão alinhado? Eles usavam esse negocinho aí para alinhar. Era uma ferramentazinha com um pêndulo. Se o pêndulo estivesse na linha, ele estava alinhado. Aí surgiu a bolha. Posteriormente surgiu a bolha para alinhar. Aí se a bolha, o arzinho da bolha estiver ali entre as linhas, a tua estrutura está alinhada. E aí teve um diretor de uma empresa que fabricava os níveis, né? Ele pensou, pô, o que acontece se eu copiar e colocar uma bolha, um nível ligeiramente inclinado? O que eu posso fazer com isso? Todo mundo achou que o cara estava doido. Pô, se o objetivo há 8.000 anos é alinhar as estruturas, para que eu vou pôr um negócio desalinhado? Até que alguém teve a ideia. Pô, a gente pode usar para construir calçada. Ou pode usar para construir coisas que requerem alinhamento, tipo piso no banheiro, para o ralo cair, para a água escorrer para o ralo. E foi aí que surgiu o nível de 3 diferentes formas, diferente da original. Tá? A quarta técnica é a unificação de tarefas. Essa talvez seja mais interessante. Contar mais uma história aqui bacana do Thomas Edison. Diz a lenda que o Thomas Edison ele morava numa mansão, o inventor da lâmpada, né? Ele morava numa mansão e nessa mansão tinha um portão. Quem precisava entrar na mansão tinha que passar primeiro pelo portão. Só que esse portão era muito duro. Ele precisava fazer uma força muito grande para abrir e depois, quando saísse, para fechar o portão. E aí perguntaram para ele, pô, Edson, você é o maior inventor da humanidade, por que você não faz alguma coisa mais inteligente com esse portão? Passa um óleo, desenvolve um portão mais leve, alguma coisa. Aí ele explicou o segredo dele. Dentro do portão, o portão estava ligado a um mecanismo de esgoto que cada vez de água, um bombeamento de água, cada vez que alguém abria e fechava o portão, estava bombeando a água para dentro da casa dele. É por isso que era duro, porque a pessoa estava fazendo força e estava bombeando a água para dentro da casa dele. É óbvio que isso é uma lenda, mas exemplifica o que é a unificação de tarefas. A unificação de tarefas é você designar novas tarefas para um recurso que já existia. Então, você tem um portão. O que eu posso fazer com o portão? Listar os componentes internos e externos do produto. O que é componente interno do portão? São as grades, a maçaneta, as dobradiças, são componentes internos. O que é um componente externo do produto? É a pessoa que abre e fecha. A pessoa que abre e fecha é um componente. Tá? Aí você lista esses componentes. Aí você vai selecionar um componente. Eu selecionei o mecanismo do portão. E designar uma tarefa, ou eu selecionei a pessoa que é o componente externo. Vou designar uma tarefa adicional para ele. Se a pessoa já está abrindo e fechando o portão, por que não fazer ela bombear a água para minha casa? E aí você procura os benefícios potenciais disso e adapta o conceito para melhorar. Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Voltando para a iluminação. Você tem um celular que já tem um flash. Tá? O que eu posso fazer com uma câmera que já tem flash? O que eu posso fazer com essa iluminação? Eu vou designar uma nova tarefa para essa câmera. Então, posso transformar isso aqui numa lanterna. Eu posso acender, transformar o celular numa lanterna usando... que agora eu estou com a câmera ligada. Posso transformar o celular numa lanterna usando a mesma luz que eu usaria para flash. Certo? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando o componente interno, assumindo a função de outro componente interno. Mesma coisa com os carros da Nissan.
Só que agora eles estão pegando o componente interno, assumindo o componente externo, a função do componente externo. Tradicionalmente, quando você vai abastecer o pneu do teu carro, como que você abastece? Você vai lá no posto, tem a maquininha, você define a pressão da maquininha e você joga ali no pneu e a maquininha dá um bip, pi, 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 quando o teu carro está abastecido. O que a Nissan fez? Ele pegou o computador de bordo deles e o computador de bordo ele avisa quando o pneu está cheio. Ele para de receber ar quando o pneu está cheio. Então é um componente interno, que é o computador de bordo do carro, substituindo a função do componente externo, que é a maquininha lá de pressão do pneu. Redes sociais. O que as redes sociais fizeram? As redes sociais, Facebook, por exemplo, é o maior fornecedor de mídia do mundo sem ter um único produtor de conteúdo. Qual que é a ideia das redes sociais? É usar os próprios clientes para produzirem conteúdo. É quando um componente externo, que é o cliente, está assumindo a função do componente interno, que deveria ser o produtor de conteúdo das redes sociais. Mesma coisa com o Azul. Não sei se vocês sabem o nome da Azul, como que surgiu o nome da Azul, mas quando a empresa chegou no país, eles fizeram um concurso para que as pessoas sugerissem nomes. E aí, qual foi o nome que ganhou? Não foi Azul, foi outro nome. Mas os donos da empresa, os diretores acharam o nome tão bom, Azul, que decidiram usar. E aí eles premiaram tanto o cara que teve o nome que mais ganhou, que mais teve voto, quanto o cara que pensou no nome Azul. Eles ganharam passagem vitalícia. Eu acho que essas duas pessoas têm passagem vitalícia pela Azul foi Samba. Boa. Samba que ganhou, mas eles usaram Azul porque eles gostaram mais. E essas duas pessoas ganharam passagem vitalícia com acompanhante pela Azul. Então eles usaram o componente externo, que era o cliente, para assumir a função do componente interno, que era o diretor de marketing que ia pensar no nome. Foi assim que surgiu a Azul. E esse é outro caso interessante. Uma empresa de TV a cabo estava tendo muito problema com pirataria. Eles estavam tendo muito usuário pirata. Eles tinham a maquininha deles, né, o decodificador, só que as pessoas estavam pirateando esse decodificador. E eles pensaram, como que eu vou solucionar esse problema? E aí, eles pegaram os próprios clientes para se revelarem como piratas. O que eles fizeram? Eles ofereceram durante o intervalo de uma luta, teve uma luta de boxe que todo mundo assistiu, que foi uma das lutas mais assistidas da história de boxe. E durante o intervalo dessa luta, eles fizeram um anúncio oferecendo uma camisa grátis para quem ligasse para aquele número. Só que esse anúncio só foi vinculado para quem tivesse um decodificador pirata. Quem tinha o decodificador normal não recebeu esse anúncio. Quem tinha o decodificador pirata recebeu um anúncio oferecendo uma camisa grátis para quem ligasse. Então eles colocaram os próprios piratas para assumir a função do componente interno, que deveria ser a equipe anti-pirataria, né? Bem interessante esse case. Depois quem quiser conversar sobre esses cases, estou passando rápido porque por causa do tempo, né? Mas quem quiser depois conversar, manda ver. E por último, a última técnica da dependência de atributo, eu acho que eu estou trazendo muito conteúdo para vocês, né? Eu acho que está ficando muita coisa. De repente era fazer mais sentido eu dividir. Mas eu espero que vocês estejam tendo algumas ideias aí, aproveitando. E por último, é a técnica da dependência dos atributos. A luzinha quando você vai no corredor lá do teu prédio, quem mora em apartamento, no meu corredor ali tem um sensor desse, de luz. Quando eu chego lá, a luz aciona. O que é esse sensor de luz? Os óculos Transition e a mamadeira que eu falei, o que esses produtos têm em comum? Todos esses produtos têm em comum que eles mudam o seu atributo quando alguma outra coisa muda.
E quando eu falei atributo, lembrando, componente é alguma coisa que eu posso tocar. É a luzinha do flash, é a lente da câmera, a lente da tela, é a coisinha do som. Esses são componentes. Componente eu consigo tocar. Atributo é, por exemplo, o brilho da tela. Eu consigo mudar aqui o brilho da tela. Aqui, isso é um atributo. A cor do celular, preto, é um atributo, tá? Então, esses produtos têm em comum que algum atributo muda quando alguma outra coisa muda. A luz, quando a presença no ambiente muda, a luz aciona. Quando a luminosidade no seu óculos muda, o seu óculos fica escuro ou fica claro. Quando a temperatura do seu produto muda, a cor também muda. Então, a dependência dos atributos é quando alguma coisa muda, outra coisa muda também. Como que a gente usa essa técnica? A gente lista os atributos do ambiente que estão cercando o foco de interesse e as pessoas relacionadas. Então, a gente tem o nosso foco de interesse. A gente tem ali o nosso óculos. Vou listar os atributos do ambiente. O que pode ser atributo? Pode ser peso, altura, comprimento, pode ser gênero, idade, preferência, horário, tempo. Então, no caso do óculos, atributo pode ser luminosidade do local, pode ser a cor do óculos, são atributos. Pode ser a idade, o gênero de quem usa, pode ser infinitas coisas, tá? O horário também, o tempo decorrido são atributos, tudo isso são atributos. E aí eu vou listar os atributos do produto ou serviço no qual você está trabalhando. Então, eu tenho os atributos do ambiente, o óculos. Qual que é o ambiente do óculos? É o sol. E eu tenho os atributos do produto no que eu estou trabalhando, que é o óculos. Então, tem os atributos do ambiente e atributos do produto. E aí eu vou pegar um atributo de uma lista, pegar outro atributo de outra lista e pensar se esse atributo muda, esse outro atributo vai mudar também. Faz sentido esse atributo mudar? Existe benefício caso esse atributo mude, o outro atributo mude também? E aí eu uso o conceito para melhorar, tá? Foi assim que surgiu a Torre da Vinci lá em Dubai. É uma torre, e aqui em Curitiba tem uma torre dessas também, que não funciona por sinal. A Torre da Vinci de Dubai, você tem um apartamento, cada andar é um apartamento que gira. E você pode, nesse apartamento, tomar café da manhã vendo o sol nascer e jantar na mesma sala vendo o sol se pôr. Basta você girar. Cada apartamento tem individualmente ah, a capacidade de girar. Aqui em Curitiba tem um prédio assim que nunca chegou a funcionar, apesar de ter sido vendido, nunca chegou a funcionar. Então, é dependência do atributo. Se o horário muda, ou se a condição do sol muda, se a paisagem muda, o meu apartamento está mudando também. Beleza? E bacana nessa Torre da Vinci é que eles usam ainda a unificação de tarefas. Então, entre cada torre, você tem uma turbina ali que recebe vento e ela vai girando. E essa turbina está recebendo vento, ela está girando, está produzindo energia para o prédio. Então, é um prédio sustentável, que o próprio vento está fazendo gerar energia para o prédio. Você está usando um vento, que antes não era usado para nada, para gerar energia para o prédio, que é a unificação de tarefas. Você tem essa jarrinha de cookie, que ela abre só nos horários programados. Quem quer emagrecer, essa jarrinha é ideal. Então, quando o tempo muda, quando o tempo decorrido ou quando o horário muda, a abertura da tampa muda também. A tampa fica aberta ou a tampa fica fechada. Beleza, gente? Então, já passamos aqui bastante o nosso tempo. Não quero mais tirar aí a noite de vocês. Então, quem tiver dúvida, pode perguntar. Espero que vocês tenham gostado.
Deixa eu fechar aqui a minha tela. Tá? Quem quiser compartilhar nas redes sociais, tira a foto aqui nossa, manda ali, publica no Instagram. Marca lá, eu, Daniel Scott Oficial, João também tá aí, JM Furlan, marca Hyper Academy. Beleza, gente? Quem tiver dúvida, não vou deixar vocês jantarem aí. Ah, lembrando, em 20 minutos eu vou começar uma live. Pode falar, Thaís, se quiser falar alguma coisa. Em 20 minutos eu vou começar uma live. Vou colocar o link da live. Vou falar sobre como fazer, como você pode fazer para o teu chefe te pagar um salário maior. Como você pode fazer para o seu chefe pagar um salário maior através de produtividade. Como você pode ser mais produtivo a ponto de que a sua empresa vai te dar um salário maior. Então vai começar agora 9 horas, tá? Quem quiser, é de graça, só acessar o link aí, preencher, será bem-vindo. Quem tiver à disposição, né? A gente já está 1 hora aqui. Quem quiser continuar aprendendo comigo, fiquem à vontade. E, bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado. A aula vai amanhã para a plataforma, vai também os slides para a plataforma, e a gente está lá na plataforma amanhã para debate. Quem tiver dúvida, quem quiser trocar ideia, fique à vontade. Tranquilo? Então, nos vemos na próxima. Vou parar de gravar aqui.